Boa noite! Seja bem-vindo ao replay dessa live sobre o passo a passo para você decolar a sua recolocação. Boa noite! Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal chegar. Boa noite, ei Reilan, boa noite. André Luiz, seja bem-vindo. Quem tá chegando, vai colocando o dedinho no coração para ajudar o Instagram a avisar que a gente tá ao vivo. E vamos falar desse passo a passo para você que tá querendo voltar pro mercado de trabalho, tá meio perdido. A gente tá querendo trocar de emprego também. Vamos chegando aí. Seja bem-vindo, Fátima, Su, André. Vamos lá. E aí, gente, vai chegando e dedinho no coração, que isso vai ajudando o Instagram a avisar, que ele demora um pouquinho às vezes para avisar que a gente tá ao vivo, tá? Olá, Josiane. Boa noite a todos. Olá, gente, quanto tempo, né? Ei, a Kemi, João, Thiago. Fiquei bastante tempo aqui sem fazer live, mas estamos de volta. Aos pouquinhos a gente vai voltando. Agora, né, que eu estou aqui, né, gente, toda trabalhada no antibiótico. Aí a voz voltou, né? E aí eu fui descobrir que realmente eu tava com uma sinusite aguda, por isso que não tava melhorando. Ei, a Kemi, saudade também. Mas aos pouquinhos as coisas vão entrando no eixo novamente, né, gente? A gente tem que voltar. Eu tava aí, confesso que tava com saudade de vir aqui também papear com vocês. Vamos lá, deixa eu aqui. Tô fazendo aqui um roteirinho bem simples. Tomei Doril nada, tô vivíssimo aqui. Eu só tava sem voz mesmo, né, gente? Vamos lá. E aí, gente, é uma livezinha curtinha mesmo, só pra poder situar vocês aqui, porque eu recebi alguns directs de pessoas, né, que foram demitidas recentemente, não sabia por onde começar, pessoas que estão voltando também pro mercado. Ai, Luana, eu não fiquei bastante tempo fora do mercado, não sei como voltar. Então essa live vai ajudar bastante gente, eu vou deixar também ela gravada aqui, tá? Vamos lá. E aí, pois é, né? Sempre esteve difícil, né, Thiago? A gente nunca, inclusive, esse pensamento eu não gosto muito né, de ficar reforçando, porque assim, gente, quando foi que, por exemplo, quando foi que o Brasil não esteve em crise? Quando foi que o mercado de trabalho esteve fácil? Né? E nunca vai estar, né? A gente que precisa se adaptar mesmo. A gente precisa se adaptar. Olá, Renata, Vinícius. Então, vamos lá, gente. Enquanto isso, ó, pega aqui ó, esse aviãozinho e manda para umas 5 pessoas que estão precisando de movimentar aí a sua recolocação para conseguir trocar de emprego, ou agilizar a sua recolocação, ou se organizar mentalmente em relação a isso. Tem gente que está, inclusive, em empresas ruins e querem se movimentar para conseguir trocar de emprego, então essa live vai ajudar bastante. Ei, Renata, saudade também. Saudade mesmo. Bem, mas às vezes a gente precisa, né, de um tempo para poder se organizar mentalmente também, né? E eu realmente precisei. Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, aqui pensando nessas pessoas, né, que eu recebi uma mensagem de uma menina que ela foi demitida no período de experiência ainda recentemente. Então, assim, é algo que mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa
cabeça, às vezes a gente fica meio desorientado. Isso acontece também com profissionais que estão muito tempo na mesma empresa. E às vezes, né, inclusive eu precisei já demitir pessoas assim com muito tempo de empresa e a pessoa ficar meio perdida, não sabe nem o que fazer, sabe? Então, assim, primeira orientação que eu posso começar a dar para esses tipos de pessoa é o seguinte: a gente aprender com os nossos erros. As coisas acontecem na nossa vida, é pra gente aprender alguma coisa. Até com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente precisa aprender alguma coisa. E às vezes a gente ficar jogando a culpa pro externo, para as outras pessoas, isso não vai te ajudar em nada. Então, por exemplo, né, se eu fui... Vamos considerar aqui, se fosse o meu caso, por exemplo. Vamos imaginar a empresa que eu fiquei mais tempo, foram 5 anos. Imagina só se eu tivesse sido demitida. Graças a Deus, gente, eu nunca fui demitida de empresa nenhuma. Mas se eu tivesse sido demitida de uma forma assim inesperada, o que eu poderia aprender com isso? Que eu precisava cuidar da minha empregabilidade, ou acompanhar melhor o meu desempenho no trabalho. Outra coisa, né? Não deixar a minha carreira na mão da empresa, por exemplo, né? Às vezes a gente vai deixando as coisas, vai deixando a vida te levar, vai deixando as coisas te levando, e aí acontece um baque como esse e a gente fica o quê? Desnorteado. Uma situação de período de experiência, por exemplo, né? Esse aqui, inclusive, é excelente dica aqui que eu vou dar para quem está no período de experiência ou foi demitido dentro do período ou um pouquinho depois. É uma situação bem delicada que pode acontecer. E aí, sempre pensa o seguinte, né? Se esse emprego que você, né, foi demitido no período de experiência, se ele contribui muito ali no seu currículo para você conseguir outro emprego na mesma área, aí você deixa. E aí, pense muito bem no que você vai responder, né, quando você for interrogado em relação a isso na hora da entrevista, tá? Porque demissões aí em período de experiência costuma ter um pouquinho, os recrutadores costumam ter um pouquinho de receio por conta disso, então eles podem querer perguntar um pouco mais sobre essa situação, tá? E aí, e pode ter situação assim, Luana, mas era um emprego que eu coloquei ali só mesmo para poder pagar minhas contas, não é muito da minha área, eu nem quero voltar a trabalhar em áreas como essa. Então, nessa situação, gente, melhor nem colocar no seu currículo. Tá? Ainda mais se for pouco tempo, 45 dias, 90 dias, melhor nem colocar. Precisa avaliar cada caso, tá, gente? Por isso que situações de carreira não existe uma fórmula mágica que se aplica a todo mundo. Cada caso é um caso. Por isso, né, que eu sou mentora de carreira e eu avalio cada caso do meu cliente para eu conseguir estabelecer a melhor estratégia para que o mercado não veja esse profissional com maus olhos. E é tudo a forma como a gente conta as coisas no currículo e na entrevista também, tá? Então, já fica essa dica aí. Se tem alguém nesse caso aí de demissão em período de experiência, faça essa avaliação para você conseguir ajustar ali no seu currículo da melhor forma possível, tá bom? Sejam bem-vindos, todo mundo tá chegando. Quem tá chegando, gente, dedinho no coração, aperte seguro isso aí, aperte seguro, porque isso ajuda o Instagram a avisar que a gente tá ao vivo, tá? E leva isso para mais pessoas, que eu tenho certeza que tem gente precisando ouvir isso que eu vou dizer aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. E aí vamos supor que tem aqui alguém aqui também que não esperava aí uma demissão, e você tá aí meio perdido. E aí nessas horas, gente, o que eu posso te orientar? Se dê um tempo para justamente até esfriar a cabeça. Se você, né, tava muito tempo nessa empresa, acontece muito das pessoas, inclusive, considerar a empresa como uma extensão da sua casa, isso é um grande erro, extensão da sua família, isso é um grande erro, tá? Porque a qualquer momento, inclusive isso é parte até do próprio profissional também, tá, gente? São contratos bilaterais, então o próprio colaborador pode rescindir esse contrato e a empresa pode rescindir esse contrato também. Então a gente não pode se apegar a essa empresa como se fosse uma extensão da sua família. E nesse caso, se dê um tempo,
se dê um tempo para você esfriar a sua cabeça, para você organizar suas ideias, para você, a partir dali, começar a planejar a sua recolocação, tá? E aí, verifique como é que tá a sua situação financeira, para você estipular um tempo até para você dar uma descansada, tá? Porque essas situações emocionais, às vezes, elas dependem de um tempinho para isso se assentar na sua cabeça, para você conseguir raciocinar de uma forma lógica, tá? Não tomem decisões com base na emoção, com base na raiva, tá? Tem pessoas, eu vou colocar a empresa, vou processar. Gente, calma. As melhores decisões são tomadas quando a gente está com a cabeça fria. Então, se dê um tempo, vou me dar um mês para eu dar uma descansada, 15 dias, beleza, mas se dê um tempo para sua mente processar e digerir tudo isso, tá? Beleza, Luana, já tô pronta para começar a me movimentar no mercado, já tô pronta para começar a acelerar minha recolocação de fato. Por onde eu começo? É pelo currículo? E aí, gente, eu quero que vocês interajam comigo aqui, ó. Vamos lá. Quero saber quem é que me conhece aqui, quem me conhece e já participou de alguma live minha. Primeira coisa que você precisa fazer é o currículo, gente. Coloca aí nos comentários pra mim, que eu quero saber. Se eu fosse começar, voltar pro mercado agora, tô aqui um tempo fora, uns 5 anos fora do mercado, imagina aí. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para começar a movimentar a minha recolocação? Inclusive eu falei sobre isso nos stories hoje. Quem assistiu os stories já sabe do que eu tô falando. Qual é a primeira coisa, gente, que a gente precisa fazer? É o currículo ou tem alguma coisa antes que a gente precisa fazer? Olá, Dequel, Ju, Manuel, sejam bem-vindos. Ou pode chutar aí também, tá, gente, nos comentários, que aí eu já vou também posicionando vocês se vocês estão certos ou não. Aqui é um ambiente de aprendizado, então você pode chutar, você pode colocar o que você acha, que se tiver errado, tá tudo bem, eu vou corrigir vocês. Aqui eu estou como uma professora de vocês, né? Como uma mentora. Vamos lá. E aí, gente, antes do currículo, o que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar o quê? A olhar para o mercado de trabalho e na sua área de atuação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou da área de RH e imagina só se eu estivesse querendo voltar para minha área de atuação hoje. Como é que eu ia começar? Eu ia começar o quê? A fazer meu currículo de novo? Não, a primeira coisa é o quê? Você começar a olhar para o mercado, na sua área de atuação, para ver como é que estão as coisas. O que as empresas estão exigindo desse cargo que eu estou querendo voltar para o mercado? Será que mudou alguma coisa? Como é que eu vejo isso? Olhando para as vagas. Olá, Rosiane, Priscila, quanto tempo? Tá, gente? Ó, e dedinho no coração aí, aperte, segura, porque o coração precisa subir, senão o Instagram não leva a gente para outras pessoas, tá? Ei, boa noite, Pri. E aí, gente, quanto mais vagas você olhar por dia, em vários canais, né? Pode ser no LinkedIn, pode ser naquele grupo de WhatsApp que mandam vagas, ou em outro. O importante é você, o quê? Ter contato com vagas da sua área de atuação. E aí, olha aí, gente, no mínimo umas 10 vagas. E comece a observar o que essas empresas estão exigindo em relação à capacitação. Poxa, tô percebendo que estão pedindo um curso de uma ferramenta que eu nunca vi na vida. Poxa, eu vi aqui, 5 empresas estão pedindo isso. Que coisa! Anota isso para você pesquisar depois. Porque se você viu, né, pode de 10 vagas, 5 estão pedindo um conhecimento específico de alguma ferramenta, de algum sistema, de alguma coisa específica ali, se metade dessas vagas pediu esse conhecimento, significa que isso está sendo importante para sua área de atuação, tá? Aí, ó, a Edna tá falando certo, ó, verificar o mercado hoje e atualizar o currículo. Isso aí, a primeira coisa é o quê? A gente
ter uma noção de como está o mercado de trabalho. E aí a gente vai olhar o que o mercado está exigindo de ferramentas novas, de conhecimentos, e vai anotando isso, tá, gente? Quanto mais vai... Isso é um hábito bom que todo mundo poderia ter, até mesmo o empregado. Poxa, Luana, mas teu empregado tem que ficar vendo vaga. É bom para você o quê? Sabe? Se manter competitivo no mercado. Pô, se você viu que saiu uma ferramenta nova, saiu alguma coisa nova na sua área e você ainda não sabe sobre isso, você já está defasado. Se você fosse demitido hoje, você já estaria para trás no mercado de outros candidatos. Entendeu? Então, quanto mais vagas você vai olhando, você vai o quê? Se mantendo atualizado no que o mercado está exigindo. E para que isso serve também? Olha só que interessante. Ó, Luana, poxa, eu vou ter que me programar para fazer um curso aqui de NR33, que eu vi que agora eu não tenho esse curso e agora estão exigindo isso. Só que eu não tenho dinheiro para poder fazer, e agora? Não vai colocar no currículo um negócio que você não tem, né? Mas na entrevista, você pode pontuar isso, que você entende essa necessidade, tá vendo que o mercado precisa e você vai se programar para fazer. Só o fato de você falar isso já demonstra de você proatividade, já demonstra de você que você está esperto em relação à sua área de atuação. Só você falar isso já demonstra o que? Pontos positivos em relação ao profissional que você é, tá? Inclusive eu estava falando hoje com uma cliente minha, que tem vários conhecimentos que às vezes o mercado está exigindo, que nem precisa de curso, não precisa de certificado. Hoje o mercado, ele quer saber, ele está mais interessado se você sabe aquilo que tá querendo, que a vaga está querendo. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, ó. Essa minha cliente, ela é da área de publicidade. E a maioria das vagas, as vagas que ela quer se candidatar, está exigindo conhecimentos de mídias sociais. Existe curso, gente, para poder ensinar as pessoas a usar o Instagram? Existe curso sobre Facebook? Existe curso sobre TikTok? Não existe. Ela tem que o quê? Aprender e estudar de uma forma autodidata. E aí, esse conhecimento vai para o currículo dela. Ai, não é um curso, não tem certificado. Gente, esquece certificado. Eu preciso ainda fazer um post bem polêmico sobre isso. Gente, esquece o certificado. O certificado morreu. Morreu. Claro, né? Tô falando aqui de uma forma bem polêmica para alertar as pessoas que ficam ali apegadas a um certificado que às vezes, dependendo do conhecimento, você pode conseguir tudo na internet. E a empresa quer saber se você sabe fazer aquilo de fato. Ele não vai ficar te pedindo o certificado. Claro, né, gente? A gente tá falando, se eu preciso de um médico, eu preciso ver o diploma dele. Se eu vou contratar um engenheiro civil, eu preciso ver o diploma dele. Mas, se eu preciso de alguém com conhecimento, um conhecimento em SEO, por exemplo, em tráfego pago, por exemplo, eu não vou pedir um certificado. Eu vou fazer um teste para ver se a pessoa sabe aquilo. É sobre isso que eu tô falando, tá? É isso aí, Thiago. O pessoal ama o certificado. Oh, meu Deus do céu. E tinha esses cursos que às vezes eu dou aqui, às vezes de 4 dias. Tinha gente que me pedia certificado disso, gente. Pelo amor de Deus. Recrutador não quer saber. Fiz um curso na internet de recolocação. Não, gente. Né? Vamos lá. Enica. Show de bola. Então aqui, ó, essa parte, gente, da pesquisa de mercado, ela é fundamental. Principalmente se você está voltando para o mercado. Luana, fiquei fora um tempo dei uma pausa. Ai, Luana, eu resolvi me dedicar aos primeiros anos do nascimento do meu filho. Isso acontece muito, né, de mulheres que estão voltando aí da maternidade. Luana, tô voltando agora, não sei nem por onde eu começo. Esse começo também se aplica a você, tá? Fiz uma pausa, resolvi empreender, fiquei muito tempo na mesma empresa e esqueci da vida. Então, ó, a primeira coisa, o quê? Esfriou a cabeça, dá um tempo para vocês colocar suas emoções no lugar, faz uma terapia, ou
tira um tempo para você passar com a sua família, esfriar a cabeça, ajustar suas emoções para começar a dar os primeiros passos. E qual é o segundo passo aqui? Você olhar com paciência, o mercado na sua área de atuação. Eu tava falando hoje, eu tava comentando de você mesmo, Mica, da nossa sessão hoje. E assim, o seu exemplo vai servir aqui para várias pessoas. Que bom que você tá gostando. A Mica, ela é minha cliente, a gente tá fazendo um trabalho juntas, ela tá empreendendo e ela tá começando a voltar pro mercado também. Não significa, né, que ela talvez não queira voltar pro empreendedorismo, mas precisa ter uma estratégia de como a gente vai contar isso no mercado. Como é que ela vai contar isso para os recrutadores, para os gestores, tá? Porque tudo, gente, é a forma como a gente apresenta as coisas, tá? E às vezes como a gente não foi ensinado a apresentar essas coisas, a se vender, a contar sobre a nossa trajetória profissional, às vezes a gente não se vende o suficiente, tá? Então, beleza. Luana, já sei as informações, então já sei o que o mercado está precisando, já sei o que eu preciso me atualizar, eu sei o que eu sou bom, o que eu preciso ainda ajustar. E agora? Agora é o danado do currículo. Todo mundo fica, né, com medo do currículo, não sabe o que está fazendo. E aí, gente, a gente precisa o quê? Olhar para o seu currículo e começar a atualizar. Principalmente em relação ao seu último trabalho. Se o seu último trabalho tem relação com as suas próximas vagas, poxa, se eu sou analista de RH, né, sou analista de recrutamento e seleção, sou uma recrutadora, e eu quero uma próxima vaga de recrutadora, o meu último trabalho, principalmente as atividades, precisam estar muito bem ajustadas, precisam estar bem descritas, porque certamente vai ser uma das primeiras coisas que o recrutador ou o gestor ele vai olhar, tá? Aí, ó, 8 anos fora do mercado e não consigo retornar. Qual é a sua área de atuação, Edna? Coloca aí pra eu saber. Coloca a sua área de atuação aí pra eu saber. Ei, Andressa, tudo bem? João Paulo, Tomás, sejam bem-vindos, viu? E aí, gente, tem que ter muito cuidado. Agora que você fez a pesquisa de mercado, você sabe quais são aquelas palavrinhas, as palavrinhas que mais se repetiram, que inclusive costumam chamar essas palavrinhas de palavras-chave. E aí você vai olhar para o seu currículo e vai procurar essas palavrinhas-chave lá. Elas precisam estar lá. Então, se você está vendo que o mercado tá repetindo, poxa, eles falam muito uma expressão X. Eles falam, deixa eu ver, até uma expressão que eu e a Mica, a gente viu hoje, handholder, acho que é handholder, overhand, não lembro agora, job. Então, se percebe que tem várias expressões se repetindo, olha nas atividades que estão lá do currículo, do seu currículo, nas atividades das últimas empresas. Tem hands-on também. Não era hands-on, hands-on não, era outra. Mas hands-on também eu já vi bastante. Essas palavrinhas, elas precisam estar lá na descrição do seu trabalho, tá? Em algum local, porque se você percebe que isso se repete, isso é uma linguagem do seu mercado. E se você tem experiência nisso, então em algum momento, em alguma rotina sua do seu dia a dia, você fez aquilo. E aí você precisa o quê? Ajustar o seu currículo colocando essas palavrinhas lá. A Edna da área administrativa hospitalar. E aí, a área administrativa, gente, atende todas as áreas. Não é só a área administrativa de hospital. Né? Uma pessoa que trabalha na área administrativa, ela trabalha na área de engenharia, ela trabalha na área de hospital, ela trabalha na área de concessionária, ela trabalha em qualquer outra área, condomínio, tá? Então, assim, tem que abrir o seu leque, ou então você se especializar também numa área, na área administrativa, porque é uma área muito vasta, tá? Às vezes você só tá tentando vaga de hospital, e isso tá deixando o quê? O seu nicho ali muito segmentado demais, tá? Gente, tudo tem um jeito,
Só não tem jeito na hora que Deus fala assim, meu filho, agora tá na hora de te levar. Aí não vai ter jeito mesmo. Mas tem jeito para tudo nessa vida, tá? Então comece a ajustar o seu currículo, coloque as ferramentas que você atua, olhe as vagas e olhe para as vagas que você se candidataria e olhe para o seu currículo, vê se tem uma similaridade ali, tá? E sempre lembre, você pode se candidatar a uma vaga de trabalho se você tiver pelo menos 70% dos requisitos dessa vaga. Se você tem 70% ali dos requisitos que são pedidos, você pode se candidatar. Tem gente que fala, Luana, mas poxa, eu não tenho tudo. Não precisa ter tudo. Não precisa ter tudo. Pelo menos 70% ali a gente já considera. Por quê? Não existe o candidato perfeito. Não existe, tá? E todo bom recrutador sabe disso. Beleza, Luana, eu já comecei a ajustar o currículo aqui. E aí, gente, eu não vou aprofundar em todos os campos, porque, por exemplo, o currículo, cabe uma live inteira de currículo, né? Então eu vou aqui dando os principais pontos de cada passo a passo, tá? E aí, beleza, já tem o currículo. E aí, gente, o currículo é importante porque esse documento ainda é utilizado em todos os locais. E outra, o seu currículo, ele é a base para o seu LinkedIn. Então não adianta você querer ter um LinkedIn maravilhoso, um perfil lindo, se o seu currículo tá uma bosta. Então tem que o quê? Ajustar o currículo primeiro para depois ajustar o LinkedIn. Não é o contrário. Senão, não vai dar certo. Tá? Olá, Luiz, Aretu, Zé Wagner. Sejam bem-vindos, gente. Quem também tiver dúvidas, pode ir colocando aí também nos comentários, que eu vou respondendo vocês, tá? Show de bola. Luana, agora meu currículo tá pronto, tá aqui, ó, a ponto de bala. Inclusive, deixe esse currículo salvo em PDF. Todo mundo tem um grupinho no WhatsApp, você e você mesmo, né? Que às vezes eu gosto às vezes de mandar áudios para mim mesmo para eu lembrar de alguma coisa. Então coloca esse currículo no seu WhatsApp para você conseguir mandar ele de uma forma rápida e deixa ele salvo ali em formato PDF, tá? Se possível. Existe um modelo mais atraente? Existe, é o mais simples, é o modelo mais simples, que é o modelo de Word mesmo, tá? Então assim, não fique floreando no currículo, não fique enfeitando. Recrutador não quer saber de currículo colorido, de currículo cheio de gráfico, cheio de coisa, de flores, não. O recrutador quer o quê? Encontrar o quê? As palavras-chave que ele precisa, é só isso que ele quer saber. Ele não quer saber se você pinta o seu currículo bonito. Tá? A não ser que a vaga seja de moda, de design, aí que vai exigir de você um pouquinho mais de criatividade. Mas, 99% das vagas, o currículo simples é o melhor, tá? Recrutador, gente, investe cerca de 4 a 10 segundos no máximo com o seu currículo na mão, ele não passa disso não, tá? Ei, Beth, boa noite. Beleza. Sem nada de currículo em Canvas, gente, não. Sério mesmo, dá um trabalhão danado e não vai adiantar muita coisa, tá? Eu trabalhei muitos anos como recrutadora e, sério, vi muitos currículos criativos e eles me atrapalhavam a analisar. Então, o currículo é para quem? O currículo é para o recrutador, para o gestor ou é para você mesmo? O currículo, ele retrata a sua trajetória profissional, mas você tem que pensar em quem está lendo o seu currículo. É para essas pessoas, você tem que fazer o seu currículo pensando nas pessoas que vão ler o seu currículo. Não tem que satisfazer o seu ego. Porque eu quero um currículo rosa. Ai, gente, né? Vamos cair na realidade, né? Vamos lá. Sim, gente, eu já vi um currículo rosa. Ai, Luana, não existe. Sim, eu já vi um currículo rosa e com florzinhas também. Bem, vamos lá, a gente vê de tudo nessa vida. Show! Luana, meu currículo já está a ponto de bala aqui no meu WhatsApp. Qual é o próximo passo agora para poder conseguir acelerar as coisas? Já faço meu LinkedIn? Até pode, mas eu faria algo antes. Primeiro, dá uma olhada ali no seu WhatsApp e olha os seus contatos. Olha para todos os seus contatos. Olha para os seus contatos do seu celular.
Será que todo mundo que tá ali sabe que você tá procurando emprego? Será que ali as pessoas que você confia, seus amigos de verdade, as pessoas que inclusive podem saber disso, né? Elas sabem que você está querendo trocar de emprego? Elas sabem que você foi demitida recentemente? Se não, informe para as pessoas. Ai, dai, professora Mary Kay. Pode ser, tá vendo? Pode ser até uma estratégia. Pô, a Mary Kay é totalmente, né, rosa, né? Poderia ser feita uma apresentação especial, né, para Mary Kay. Eu faria uma apresentação bem bonitinha para ela, né? Claro, se ela me pedisse também. Então, gente, eu tava falando aqui, da rede de contato. E aí, beleza. Avise para as pessoas só vão poder te ajudar, te indicar para alguma vaga, se elas souberem que você tá precisando. Porque senão as pessoas não vão querer adivinhar que você tá procurando emprego, elas não vão saber que você tá querendo trocar de emprego, por exemplo, ou que você foi demitido recentemente, tá? E aí, ó, nessas horas, engole o orgulho, engole o ego, porque se você precisa de algo rápido, então você precisa o quê? Comunicar isso para as pessoas. E aí, quando você for comunicar isso para as pessoas, né, é bom, né, você fazer uma mensagem de uma forma personalizada, não vai ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, e não vai mandar o seu currículo igual ficar panfletando para todo mundo, não, tá, gente? Isso aí não é nada profissional. Isso aqui que eu tô falando são estratégias que você pode utilizar para as pessoas poderem te indicar. Mas isso não significa que você vai sair igual um Rambo, igual eu costumo falar, né? Que as pessoas ficam igual um Rambo atirando para todo mundo. Você vai comunicar às pessoas. Gente, não sei se você tá sabendo, mas eu tô procurando emprego nessa área e tal, eu fui desligado da empresa tal, e tô buscando uma nova posição aqui, ó, em áreas como essa e essa e essa. Se você quiser meu currículo, eu posso te mandar, ou então se você souber de alguma coisa, lembra de mim. É assim que as pessoas podem te ajudar. Ei, Madison, o Madison, por exemplo, eu fiz o processo seletivo dele. ou eu ajudei, não lembro. Mas o Madison e alguns amigos deles, eu lembro do processo seletivo deles. Lá da época da concessionária, né? Então, gente, deixe as pessoas te ajudarem. Como? Comunicando a elas o seu momento profissional atual, tá? E só entregue o seu currículo, só dê o seu currículo se eles pedirem, tá, gente? A gente não sai jogando, distribuindo o currículo igual panfleto, não. Se a pessoa falar, me dá o seu currículo então, se caso souber de aí você dá, tá? Vamos lá. Luana, já avisei pra galera, tá todo mundo sabendo. E agora? Vamos pro seu LinkedIn. E aí, utilizando a base, né, de um bom currículo já construído, um currículo base ali, você vai construir o seu perfil no LinkedIn, vai preencher o máximo de todos os campos que tem lá, preenche o máximo que der para preencher, tá, gente? Quanto mais você preenche os campos ali do seu LinkedIn, fica mais fácil para você, fica mais fácil, inclusive, encontrar você lá dentro da plataforma também. Nada de te deixar as coisas privadas por lá, deixa tudo o mais público possível para ajudar as pessoas a te encontrarem lá dentro, tá? E aí não é só ter um perfil, tá, gente? Muitas pessoas falam, vou ter um perfil, eu tenho um perfil no LinkedIn, mas não dá certo. Tá, mas você se movimenta, você utiliza a plataforma do jeito certo? Tem gente que não utiliza, então aí fica difícil também, né, gente? O LinkedIn é uma plataforma para você se relacionar com as pessoas, você conversar com as pessoas lá dentro, para você fazer o seu marketing pessoal, mostrar o quanto você é bom no que você faz também, tá? Pois é, o perfil no LinkedIn não é um quadro, não é só para você deixar lá estampado. Muito bem, Thiago. Ei, Thalita. Então, gente, ali o LinkedIn é como se fosse um organismo vivo mesmo. Você vai deixar o seu perfil ali, mas você precisa se movimentar, principalmente em relação a networking, fazer contatos
interessantes lá dentro, entrar em contato com as empresas que você deseja trabalhar, inclusive, tá? Fazer posts ali interessantes sobre a sua área de atuação para você construir ali a sua marca profissional lá dentro também, tá? Muitas pessoas e clientes meus conseguiram uma colocação, recolocação e ainda mesmo empregados continuam recebendo contatos de empresas. Por quê? Estão lá na vitrine profissional deles, tá? Você precisa estar o quê? Bem posicionado ali naquela vitrine profissional lá. Boa noite, o meu não está tão certo, 3 meses desempregada. Pois é, e aí começa a pensar nisso tudo que eu tô te falando aqui, Matias, se tem alguma coisa que você ainda não tá fazendo ou não tá fazendo 100%, tá? E aí, ó, já começa a dar uma olhadinha lá no seu LinkedIn para ver se, ó, quanto maior sua rede, mais fácil é te encontrar. Tem muitas pessoas que falam, ai, Luana, dá uma olhada no meu LinkedIn e tal. Gente, mas não é só o perfil. E aí, quando eu vou ver, ó, o perfil tá até bonitinho, o perfil tá até legal, mas quando eu olhar lá, tem 50 conexões. Difícil encontrar essa pessoa. Bem difícil encontrar. Por quê? Uma rede muito pequenininha. Quanto maior a sua rede, quanto mais pessoas tem lá dentro da sua rede, mais fácil é te encontrar. Principalmente, por exemplo, Luana, eu só quero um emprego aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então, o meu perfil tem que ter muita gente de Vitória. Porque se um recrutador fizer uma busca, vai ser fácil me encontrar, porque vai aparecer várias pessoas ali em comum, tá? Aí, ó, o Madison tá falando, já recebi várias propostas nos últimos 2 anos por lá. Que bom, Madison. Continua movimentando seu perfil, continua alimentando, movimentando o seu perfil, construindo a sua marca, porque você estar no local certo para você gerenciar a sua carreira. Lá graças a Deus, né, gente? Graças a Deus é a única rede profissional que a gente tem, tá? Então, continue utilizando. E aí é bom ter pessoas falando isso ao vivo na live, porque tem muita gente que ainda não conhece o LinkedIn e ainda duvida que essa ferramenta funciona. E outra, né, gente? Você não precisa pagar a versão premium para você ter esses resultados. Você pode usar a ferramenta de forma gratuita, tá? E ó, eu não sou representante do LinkedIn, o LinkedIn não me paga para poder falar essas coisas, tá? É porque eu mesmo utilizo a ferramenta desde 2010. Show de bola, Luana, já atualizei o LinkedIn, agora já tô, ó, turbinada lá, todo dia tô comparecendo, praticamente batendo meu ponto no LinkedIn. E agora, o que eu posso fazer a mais? Se você já tá com currículo, já avisou pra galera, você já avisou pra galera que você tá procurando emprego, seu currículo tá pronto, você já começou a se movimentar no LinkedIn, o que isso vai gerar? Isso vai começar o quê? Te deixar mais visível no mercado. O que pode acontecer? Convites para entrevista ou então ligações de empresas para bater um papo, fazer aquela checagem de requisitos. E aí podem surgir o quê? As entrevistas. Eu mesmo recebo algumas vezes abordagem de recrutadores a cada 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, isso aí, Thiago. Você tá bem posicionado. Aí que a gente sabe, quando a gente tá recebendo, né, contatos de empresas, de recrutadores, isso significa o quê? Que a minha empregabilidade está, ó, mara. E aí, se você não tá recebendo, você começa a dar uma olhada aí, gente. Que estranho, não tô recebendo nenhum contato de alguma empresa, né? O que tá acontecendo? Já dá uma olhadinha aí no seu perfil. Ó, eu sou recrutador e já contratei muitas pessoas por lá. E, ó, que legal, Odan. Seja bem-vindo, viu? Tá vendo, gente? Ó, nada como um recrutador validando outro recrutador. Tá vendo? Eu já utilizei muito o LinkedIn. Muito. Inclusive, eu já roubei profissionais de outras empresas utilizando o LinkedIn. E aí, gente, eu sou a única ladra que tem orgulho de ser ladra, que eu já roubei gente de outras empresas também utilizando o LinkedIn. Né, gente? Então, assim, ó, estão vendo aí, ó, pessoas que já tiveram resultado, pessoas, recrutadores que utilizam, então, ó, não dá mole. Ei, Samuel, depois eu te respondo lá, tá? Eu vi que você mandou mensagem. Qual o perfil de um bom currículo?
E aí, como assim? Qual o perfil de um bom currículo? Eu respondi aqui, Matias, para uma menina sobre, existe um modelo bom, é o modelo mais simples, tá? É no Word mesmo, não tem que ficar floreando muito no currículo não, tá? Beleza, e aí beleza, começou a atrair entrevistas. Como é que eu me preparo para começar a fazer uma boa entrevista? Primeira coisa, você precisa conhecer, isso é que eu falo sempre, né, gente? Eu sempre pego esses olhozinhos para poder explicar sobre isso. Eu só consigo vender alguma coisa que eu conheço. A gente não vende nada para as pessoas se você não conhece aquilo. Por exemplo, se você quer falar, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero apresentar aqui a minha amiga Juliana, quero apresentar para tal pessoa. O que eu vou fazer? Vou falar bem da Juliana, vou falar bem dessa pessoa aqui, para que a outra pessoa se interesse por ela. Eu estou fazendo o quê? Estou vendendo a Juliana. Se eu quero que você compre esse óleozinho de hortelã-pimenta, eu vou falar o quê? Como esse óleozinho aqui de hortelã-pimenta, ele é bom. Vou falar sobre ele. E aí, na entrevista é a mesma coisa. Você vai vender o profissional que você é. O que você tem de bom para oferecer para uma empresa? Que problemas você resolve? Qual é a sua área profissional? Você é profissional de qual área? Isso precisa estar muito bem claro para você. E aí, quando eu falo sobre autoconhecimento, é você conhecer o profissional que você é. Então, para que serve esse olhinho pimenta aqui, de hortelã-pimenta? Eu que tô com sinusite, é ótimo você dar uma cheiradinha aqui no hortelã-pimenta, no alecrim. Isso ajuda a abrir as vias nasais, as vias aéreas aqui. Então, por exemplo, se eu sou uma profissional da área de recursos humanos, se eu sou uma recrutadora, eu ajudo as empresas a contratarem as pessoas certas para os locais certos, tá? E eu também sou um profissional da área de treinamento e desenvolvimento. Então, além de encontrar a pessoa certa para o local certo, eu treino essas pessoas para que elas desempenhem bem o trabalho delas. Se eu fosse um profissional da área financeira, então eu sou um profissional que organiza a vida financeira da empresa. Eu sou um profissional que organiza todas as contas a pagar da empresa. Sou uma pessoa organizada, eu consigo lidar com prazos, eu vou pagar as contas nos seus prazos corretos, eu vou fazer um controle disso, de quanto que a empresa está gastando por mês. Então você precisa conhecer o profissional que você é. Quais são ali, o que você tem de melhor, o que você pode oferecer de melhor para essa empresa. Eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que se comunica bem com as outras pessoas, de bom relacionamento, eu me comunico muito bem também. E aí, você conhecer o profissional que você é, na hora da entrevista, você vai conseguir o quê? Responder com mais confiança. Responder com mais confiança as perguntas dos recrutadores ou do gestor. PR Alberto Silva, obrigada! Obrigada, viu? E aí, gente, isso aqui é autoconhecimento. E primeira coisa, o que eu preciso primeiro aqui? É estudar o seu currículo. Parece muito óbvio, né, gente? Mas tem muitas pessoas que pecam nisso, que não conhecem o próprio currículo. Toda vez que eu faço simulação de entrevista aqui, na hora da pessoa contar a trajetória profissional, sempre dá aquela gaguejada. E aí, primeira coisa para se preparar para uma boa entrevista é você estudar o seu currículo. Se o currículo tá bom, ele já chamou atenção, quer dizer que você já passou aí por uma etapa importante. Então você precisa o quê? Comunicar aquilo que está no seu currículo, tá? E aí, eu era analista de RH em tal empresa, eu fiz isso em tal empresa. Não, disserte, fale o que você fazia, que resultados você trouxe, né? O que você fez de diferente, que legado você deixou nessa empresa, o que você deixou de importante lá. Conta o que você desenvolveu, as atividades que você desenvolveu. E outra, olha para a descrição da vaga, olha para o anúncio da vaga. Se eu vou fazer uma entrevista para ser recrutadora, se eu vou fazer uma entrevista para ser analista financeiro, lá na vaga está dizendo tudo o que a empresa quer. Ou seja, a empresa está querendo ouvir de você que você tem tudo aquilo que está na vaga. Então, gente,
comece o que é estudar a vaga, estuda o seu currículo e começa a treinar em casa você respondendo essas perguntas básicas. Ó, storytelling não é repetição de CV, não é, Lu? Não. Esse storytelling é o quê? É saber contar história, tá? E aí, quando a pessoa pede, conta pra mim a sua trajetória profissional. Trajetória é o quê? É você estar contando um trajeto. Então, você vai ter que contar por onde você começou, tá, gente? E isso já é contar uma história. Quando você entrou nessa empresa, que atividades você exerceu nessa empresa, quais são os resultados que você deixou nessa empresa e por que você saiu. Ó, já é uma historinha. Começo, meio e fim. Aí você já vai o quê? Puxar gatilho para a próxima empresa. Vai fazer o quê? Vai contar a mesma coisa. Tá, gente? Então, assim, isso já é um contar de história. Tá? Mas você precisa o quê? Treinar na sua casa antes. Não espere você criar tudo isso na frente do recrutador. Até porque vão ter perguntas diferentes que eles vão te fazer lá que podem te pegar de calça curta. Então, quanto mais você estiver preparado para as perguntas básicas, o que é a pergunta básica? É contar sua trajetória profissional, uma pergunta básica. Eu vou querer saber. Porque quando foi que você entrou na empresa, o que você fazia, os resultados que você gerou lá e por que você foi mandado embora, ou por que você pediu demissão. Isso é básico. Quero saber no que você é bom, seus pontos fortes, seus pontos fracos, como você reage sob pressão. Gente, são perguntas básicas. Se você está fazendo entrevista hoje, você sabe quais são aquelas perguntinhas que mais se repetem. Então, essas perguntinhas você tem que ter na ponta da língua. Não adianta falar, eu não sabia. Sabia sim. Se você faz entrevista, você sabe que essas perguntas, elas se repetem. Então, treina essas perguntas em casa. Coloca um timer. Olha, eu procurando o celular. Gente, sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Eu fico procurando o celular para poder mostrar o timer do celular. Utilize o timer do seu celular para você ver quanto tempo que você está gastando, quanto tempo você está investindo para responder cada pergunta. Ó, igual tabuada. Sim, depende da sua trajetória profissional, né, Thiago? E aí, né, por isso que assim, não existe uma receita de bolo, por exemplo, para contar a trajetória profissional. Porque tem trajetórias de 20 anos, tem trajetórias de 10 anos, trajetórias de 3 anos. Tá? Se você é um profissional sênior, por exemplo, a sua trajetória profissional, gente, não pode passar de 10 minutos você contando sobre a sua trajetória profissional. É muita coisa. 10 minutos é muita coisa. Tá? Então, assim, você precisa o quê? Treinar para ver se você não tá falando demais. Tá? Ó, no caso de pausa pela maternidade, Lu, é negativo dizer que parou por causa disso? Não. Tem muita mulher que ela faz essa pausa mesmo para poder cuidar, para se dedicar à maternidade, tá? Eu já atendi várias clientes em situações como essa e que já se recolocaram. Tudo é como você conta isso. Conta. Vamos lá. Então, gente, trabalhar o autoconhecimento para você conseguir vender o profissional que você é. E você precisa saber comunicar os seus resultados. Ai, Luana, não sei se eu tive resultado. Começa a puxar na memória. Se você fez coisas boas, se você teve elogios, teve feedbacks positivos, comece a trazer isso na memória, porque isso vende. E aí, gente, ai, Luana, mas... Ai, eu vou me vender. Você vai se vender sim, vai se vender sim. Ó, vamos parar com essa palhaçada de achar que isso é feio. Não, se vender não é feio. Você está vendendo seus serviços profissionais. Então, vendendo seus serviços profissionais. E se eles comprarem os seus serviços profissionais, você vai assinar um contrato onde você pode ir embora a qualquer momento e a empresa pode também te demitir a qualquer momento e tá tudo bem. Tá, gente? Infelizmente, a gente carrega essas crenças de que se vender é feio e quem se ferra nisso é a gente. É a gente.
Então, ó, bora treinar e quanto mais entrevistas você fizer, melhor você vai ficar. Ai, Luana, mas me chamaram para uma entrevista que eu não gostei muito da vaga. Vai assim mesmo. Ai, Luana, lá do outro lado da cidade. Vai. Por quê? Para você treinar. Essa entrevista, nessa empresa mais ou menos, pode ser que um belo de um exercício para você ficar muito bem preparado para quando aquela empresa top te ligar. Você vai chegar lá muito mais confiante, porque você treinou antes. Tá, gente? Então, ó, encare entrevista de emprego como um treino. Quanto mais você faz, quanto mais você treina, quanto mais você exercita em casa, ou se quiser também fazer uma simulação de entrevista comigo, os meus clientes adoram, você se sente muito mais preparado para poder falar e se comunicar sobre você. Ei, Franciole, Diogo, Diane, sejam bem-vindos. Então, e também, né, gente, e para poder fechar aqui, né, que já deu 8 horas, sempre olhe para o anúncio da vaga. Você sempre vai dar prioridade para aquilo que a empresa está querendo. Porque tem muitas pessoas que às vezes costumam ser prolixas na hora da entrevista. O que é ser prolixo? É falar demais, tá? E quando é que a gente não fala demais? Quando a gente se atém àquilo que a empresa está querendo. Você já percebeu que tem muitos recrutadores, gestores que às vezes acabam até interrompendo um candidato falando, porque ele está falando demais. Ou falando aquilo que não, não vai ter utilidade naquela entrevista. Ou ele está falando de alguma coisa que ele faz muito bem, mas não tem nada a ver com a vaga, tá? Se atenha àquilo que a empresa está querendo de fato. Então, se você tem resultados ali expressivos naquilo que a empresa está querendo, poxa, eu sou um profissional que cuido ali de levantamento de custos da empresa. E eu tenho aqui um resultado numa empresa que eu trabalhei, que eu consegui fazer um levantamento, consegui fazer um trabalho de provisão, sei lá. Fiz um trabalho que me ajudou ali no meu trabalho, né? Eu fiz isso numa outra empresa. Você pode contar isso na sua entrevista. Porque isso tem relação com a vaga que você está querendo. Isso é um resultado que faz o olho do recrutador brilhar. Porque o que? Eu consegui imaginar você fazendo isso na minha empresa também, tá? Inclusive, é uma das premissas, né? Tem recrutador aqui me ouvindo. Uma das premissas de um bom recrutador, quando a gente está observando um candidato falando, é o seguinte, né? Um comportamento passado precede um comportamento futuro. Então, se o candidato teve alguns comportamentos no passado, existe uma tendência de ele repetir esses comportamentos no futuro, tá? Então, se ele teve comportamentos ruins lá atrás, ele pode voltar a ter esses comportamentos ruins nessa empresa. Se ele teve comportamentos bons, bacanas, de resultado lá atrás, ele pode ter esses comportamentos de novo. Então, traga à memória essas situações legais da sua carreira, essas evidências positivas de resultados interessantes que você teve na sua carreira, porque isso vende o candidato, tá? E por que às vezes o candidato não sabe se comunicar? Porque ele nunca parou para pensar nisso. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade, tá, gente? Como foi que eu aprendi? Eu aprendi isso na minha faculdade de RH? Não, eu aprendi isso fazendo entrevista. Eu aprendi isso junto com o quê? Um diretor de empresa falando, Luana, o que me interessa é saber se a pessoa trouxe resultado. O que me interessa é o que ele fez nas empresas anteriores. Isso me interessa. Tá? Então, o candidato ele precisa trazer à memória situações boas da carreira dele. Lembra eu costumo falar que são os melhores momentos, tipo num jogo de futebol, quais são os melhores momentos da sua carreira? Traga esses momentos. Melhores momentos da carreira. Lembra da musiquinha do Chitãozinho Chororó, Evidências? Traga as evidências. Eu já cantei aqui, já vou cantar de novo, gente, as evidências.
Aí, ó, Thiago falando, ser prolixo é um grande equívoco, é um baita problema, isso cansa o candidato, isso cansa o recrutador, tá, gente? Nossa. E a mente começa a divagar, isso que o Thiago tá falando é importante, porque eu sei, quando eu percebo que o candidato está divagando, ele fica repetindo a mesma coisa, é porque ele não tá preparado. Ele tá buscando na mente o que ele vai dizer. Tá? E dependendo da vaga, isso não é muito tolerado não, tá? Se for uma vaga mais complexa, uma vaga que vai exigir da sua capacidade intelectual, inclusive, eu já vou começar, a pessoa tá divagando assim, tá meio desorganizada, hein? Ó, a expressão corporal durante a entrevista também conta demais, com certeza, com certeza. Beleza, gente? Olha, eu amei estar aqui com vocês de novo. Vamos falar também de outras coisas. Inclusive, eu queria também... eu quase esqueci de falar. Gente, esse mês de junho, para quem quer... Tem muitas pessoas, né, que... Luana, eu queria muito que você avaliasse o meu caso. Luana, eu queria muito que você me ajudasse a fazer uma boa entrevista. Que eu sei que eu posso mais, eu sei que eu consigo um emprego melhor, mas eu não consigo. Queria muito que você pudesse me ajudar. Durante esse mês de junho, eu vou dar, gente, um desconto super especial para quem é meu seguidor. Para quem é meu seguidor. Então, se você quer uma ajuda de um profissional que já atua aqui, gente, ó, tenho mais aí de 300 clientes já, muitas pessoas recolocadas, clientes, alunos. Então, se você quer ter o meu olhar especial em cima da sua situação, vai ter... só esse mês de junho vai ter um preço super especial para quem é meu seguidor. Então, ó, para reformulação de currículo, para reformulação de perfil no LinkedIn, você saber utilizar o LinkedIn da forma certa, se você quer fazer uma simulação de entrevista. E, gente, não é super modéstia não, porque eu preciso também, né, fazer meu marketing pessoal, né, gente? Os meus clientes amam a minha simulação de entrevista, porque, ó, eu sou uma recrutadora bem chatinha mesmo, tá? Então, ó, se você quer fazer esses serviços comigo, me chama no direct, né? Se você tá vendo essa live aqui, ó, todo mundo tá assistindo essa live, pode me chamar no direct ou no meu WhatsApp, o link tá lá na minha bio, tem o link do meu WhatsApp. Me chama pra conversar, que eu vou avaliar o seu caso e eu dou um desconto super especial em cima do seu caso também. Claro, se você for meu seguidor aqui, né, gente? Então, aproveita essa oportunidade. Eu não faço, normalmente, eu não costumo dar descontos nos meus pacotes individuais, porque é a minha hora de trabalho. Mas, como a gente tá voltando aqui com força total, no mês de junho, eu vou dar esse grande presente pra vocês, tá? E eu quero ouvir o seu caos profissional. Me chama que a gente vai conversar. Aí, ó, transmite bastante pro recrutador, isso aí. Beleza, gente? Então, ó, amei voltar para conversar com vocês aqui ao vivo. Vou deixar essa live salva aqui e a gente vai voltar também com outros temas relacionados à carreira também, tá bom? Então, um grande beijo. Tô aguardando vocês pra gente conversar aqui no direct e vejo vocês nos stories. Beleza, gente? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Até mais.